Hoje vamos falar sobre pânico, as crises fortes e agudas de pânico. O que é o pânico? Vamos começar introduzindo. O pessoal que me conhece sabe que minhas aulas eu sou bem didático, não gosto de me enrolar, sou bem objetivo. Então vamos lá. O pânico, ele tem sintomas físicos, mas ele vem de um medo. Então, o pano de fundo do pânico é muito parecido com o pano de fundo da ansiedade. A ansiedade também é um conflito de medo, assim como o pânico também é um conflito de medo. Mas, Gustavo, qual que é a diferença básica? Porque eu já vi, tem gente que fala assim, puxa, eu já presenciei muita gente com crise de ansiedade, que tem tremores, que tem taquicardia, que não consegue respirar. E eu já vi também pessoas com crise de pânico que têm os mesmos sintomas. Mas tem uma diferença, que é essa diferença que vai diferenciar, é algo mais didático também, eu acredito, do que qualquer outra coisa. As crises de ansiedade, elas estão relacionadas ao medo com algo profundo de culpa, sentimento de culpa, de não poder errar. Porque se você erra, você tem um castigo, uma punição, uma ameaça. Então a ansiedade sempre está relacionada a um medo de futuro, de eu não errar no futuro, e um sentimento de culpa, porque se eu errar eu vou me sentir culpado e tem um castigo, tem uma ameaça, tem alguma coisa ali muito forte. Na crise de ansiedade tem um sentimento de culpa também. Na crise de pânico pode existir a culpa? Pode. Mas a crise de pânico está relacionada mais a um medo de algo que vivenciou um perigo, um confronto, uma ameaça. Então, eu distingo, pelos pacientes que eu atendi até hoje, a diferença entre a ansiedade e o pânico. O tratamento vai ser praticamente o mesmo. A gente vai ter que rastrear onde estão todos os eventos maiores, principalmente os que iniciaram lá atrás, às vezes na infância, às vezes na vida fetal, às vezes com a avó, às vezes com bisavô, porque isso vai longe, tá? Por isso que não é algo simples. Quem tratou pânico, às vezes já tentou tratar com medicamento, com psicoterapia, com benzimento, com sei lá o quê, e às vezes não conseguiu um resultado. E daí a pessoa pergunta, Gustavo, mas pânico tem cura? Eu vou falar para você, tem, porque eu já vi. E eu sou a prova viva disso. Eu tive um período na minha vida, com 23, 24 anos de idade, que eu tive crises de pânico. Crises fortes de pânico. E uma coisa que diferencia o pânico da crise de ansiedade é o medo de morrer. O medo que o mundo vai acabar, ou que alguém vai morrer, ou que todo mundo vai morrer, ou que a pessoa vai desfalecer, vai morrer naquele momento. Isso é a grande diferença das crises de pânico para a crise de ansiedade, que a ansiedade você tem uma dificuldade respiratória, mas aquela sensação de morte iminente, que o mundo vai acabar, que tudo tá cinza, não faz sentido, ela não tem tanto que nem o pânico tem. Então os sintomas do pânico são tremores, taquicardia, palpitação. Taquicardia é o coração bater rápido, palpitação é sentir o coração palpitar no peito, o peito pular, tá? Dificuldade de respirar, a pessoa tem respiração curta e ofegante, e a parte emocional, que é um pânico, literalmente, que algo está acontecendo, que ela vai morrer, que alguma coisa vai acontecer de muito sério. Os pensamentos ficam preto e branco, ficam cinza. Muitos relatos em estudos mostram que a pessoa que está depressiva ou está em pânico, o pensamento, ela está pensando em preto e branco. Por isso que um dos tratamentos para depressão e um dos tratamentos para pânico é você fazer alguma coisa artística que tenha colorido. Você entendeu? Que tenha, por exemplo, pintar quadros, não se vestir. Eu coloquei hoje exatamente, até pedi para minha mulher, eu coloco preto, porque todo mundo que me conhece sabe que eu não gosto de usar preto, e eu coloquei o preto justamente por isso, porque a depressão, o medo, tem muito relacionado a coisas ocultas, ou a falta de informação. O que é o lado sombrio? O que é o oculto? O oculto é o escondido, o que não é revelado, o que não é sabido. É a informação que não veio à tona. E hoje vocês estão aqui justamente para tentar entender exatamente isso. Qual é a informação que está sendo liberada das crises de pânico? Então vamos lá, repetindo. Você tem tremores, você tem respiração ofegante e curta, você tem sensação de morte iminente, pode ter palpitação, você pode ter taquicardia,
Muitas pessoas pensam que estão infartando e às vezes chegam no pronto-socorro, assusta tanto a equipe de enfermagem, os técnicos, os próprios médicos, e eles colocam o eletrocardiograma, vê que a pessoa não está infartando, o que ela está tendo aí é uma crise de pânico. Ela pode durar 10 segundos, ela pode durar 1 minuto, ela pode durar 10 minutos. A maioria dura menos que 10 minutos. Mas tem gente que tem relato que fica 20, 30 minutos. Tem um dia, no outro dia tem de novo, no outro dia tem de novo. Então ela fica cíclica, ela vai e vem essas crises de pânico aí. Então eu dei a introdução para vocês, então eu falei que o pânico está relacionado com medo, com perigo iminente. É um medo com perigo iminente. Os sintomas, tremores, os sintomas, taquicardia e principalmente a coisa mais importante, sensação de morte, que vou morrer, que vou desfalecer, que o mundo vai acabar, o pensamento fica, nada tem mais graça, é uma coisa horrível mesmo. Só quem viveu, eu tive isso, consegui sair desse processo. Então, novamente vou reafirmar, tem tratamento? Tem. Tem solução? Tem. Não vou falar a palavra cura, senão os haters de plantão às vezes vão ver meus vídeos e vão falar assim, é curandeirismo, a medicina fala que não tem cura. Tem solução sim. Não vou falar a palavra cura. Tem solução porque muita gente que se trata comigo e com colegas meus, fazendo técnicas as mais variadas possíveis, resolve e não volta mais. Certo? Então fica aí a dica para vocês de algumas informações importantes em relação ao pânico. Os medicamentos são importantes? Você vai falar assim, mas Gustavo, medicamento cura? É um assunto delicado e polêmico. Mas se você chegar para o seu psiquiatra e falar assim, vai me curar do pânico? Ele vai ter que ser honesto, falar assim, olha, curar não vai, mas vai amenizar. Algumas vezes é importante, óbvio que o medicamento tem a sua validade. E o medicamento é válido quando? O medicamento é válido quando você não está conseguindo viver. Seja na depressão, seja na ansiedade, seja no pânico. Quando você não está conseguindo mais ter uma qualidade de vida e um conforto, o medicamento ele vai amenizar, mas ele não tira a crise. É que nem crise convulsiva. Se você perguntar para as pessoas que têm convulsão e tratam há anos com medicamento anticonvulsivante, o medicamento anticonvulsivante não vai fazer zerar. Ele não zera as convulsões. Lê do engano, é que nem na crise de pânico. Os medicamentos psiquiátricos que vão mexer nos neurotransmissores, eles não vão fazer com que você não tenha pânico nenhum, mas eles vão ou diminuir a intensidade da crise ou diminuir as quantidades dela. Mas ela vem. Então tem que saber a causa, a origem, aonde tudo começou. E aí que é o nosso papo, a nossa conversa de hoje, certo? Então, falando um pouquinho mais sobre neurociência, eu tenho que explicar um pouquinho sobre o cérebro. Existe um neurologista, se eu não me engano, americano, chamado Paul MacLean, desenvolveu a teoria didática, ela é muito mais didática do que na prática, dos 3 cérebros. Tá? Quem já ouviu aí, fez curso de marketing, neuromarketing, já fez coach, já fez curso de motivação, às vezes ouviu falar do cérebro trino. O cérebro trino foi desenvolvido em 1970 e depois descrito no livro dele, do Paul MacLean, em 1990, quando ele falou do cérebro reptiliano, que é o cérebro dos répteis, né? Que é o cérebro instintivo, é aquele cérebro onde quando você tem uma reação, por exemplo, a mãe foi lá, jogou o filho da sacada, ou quando alguém te deu um tapa, você deu um soco sem pensar, aquele momento, sem pensar que você reagiu, sem pensar, aquela uma reação do cérebro reptiliano, que é desenvolvido por Dr. Paul MacLean. E depois a gente tem os 2 hemisférios do cérebro, se você cortar eles e abrir aqui assim, você vai ver no meio, tem uma estrutura chamada sistema límbico, que seria o segundo cérebro dos mamíferos e do ser humano também, que é o sistema límbico, é onde estão nossas emoções. Por isso que se fala que uma cobra, ela não tem emoção da mesma maneira que as emoções de um cachorro. O cachorro sente saudade, o cachorro pode se sentir culpado,
O cachorro, enfim, tem emoções muito próximas do ser humano, por causa desse sistema límbico que os mamíferos têm. Um golfinho tem, o cachorro tem, o gato tem, e o ser humano também. Então, é o sistema límbico. A raiva, que está o medo, que estão as emoções um pouco mais modernas, digamos assim, que não são tão instintivas como a sobrevivência, lutar, matar, comer e assim por diante, do sistema reptiliano ali. E, por final, o terceiro cérebro, do cérebro trino, é quando você abre a calota craniana aqui, e quem já viu em foto, em TV, e já fez curso e tal, viu as circunvoluções, aqueles enrolados do cérebro aqui, aquilo é o neocórtex, é o cérebro mais moderno, onde está relacionado planejamento de futuro, ética, responsabilidade, a consciência, a parte racional, onde você pensa, isso é certo. Então eu falei sobre os 3 cérebros, que é o cérebro reptiliano, que é aquele instintivo, daquela mãe lá, aqueles pais que jogaram a criança, lembra? Uns anos atrás, sei lá, 8, 10 anos atrás, jogaram a criança, aquilo foi um instinto reptiliano. Se no trânsito um briga com o outro, pega a arma e mata, sem pensar rapidamente, muitas vezes isso veio do cérebro reptiliano. Então nós temos o sistema reptiliano, o sistema límbico, que é dos mamíferos, e o neocórtex, que é o racional, que você para pensar, você está na briga com a sua mulher, com o seu esposo, ele discute, você discute, você não pega uma faca e mata ele logo. Você pode até pensar que quer, mas você não faz isso por causa desse terceiro cérebro, que é o neocórtex, que é o cérebro que você pensa. Isso é justo, isso não é justo, o lado racional e assim por diante. Então esse conceito é bom para a gente entender alguns instintos primários que alguns animais têm e que o ser humano também tem. A gente é um ser animal também, além de ser um ser espiritual. Certo? Introduzi o conceito do pânico, medo com perigo. Falei dos sintomas ali do pânico e a diferença entre a ansiedade, as crises fortes de ansiedade é o medo da morte iminente. Tem que ficar bem claro isso, tá? Mas o tratamento não vai ter muita diferença. Nem medicamentoso, que o médico vai usar, nem para o pânico em relação à ansiedade e pânico, ele vai acabar usando o mesmo medicamento. E em termos de terapia, também é um tratamento muito próximo, muito próximo. Só que o pânico é muito mais grave, os sintomas são muito mais fortes. Tudo bem? Então, o medo com perigo aí, certo? E a ansiedade, medo com culpa. O medo junto com a culpa, ok? Dentro da nova medicina germânica, o pânico está relacionado ou ao medo frontal ou o que a gente chama de medo na nuca. Se você pegar o neocórtex, a camada mais externa aqui, você vai ter o lobo frontal e você vai ter aqui atrás chamado de lobo occipital. O lobo occipital está relacionado à visão e o lobo frontal está relacionado à ética, justiça e assim por diante. Mas quando você vivencia um medo muito forte, que pode ter sido um medo de assalto, um medo forte do avião cair, um acidente de ônibus, algo drástico, algo inesperado, um medo inesperado, com perigo de vida, com perigo, confronto, ameaça, o tio que chegou na casa para matar o pai com uma faca gritando, a polícia que invadiu a casa, foi parado pela polícia, a mão na cabeça, qualquer coisa drástica de medo com perigo. Medo frontal significa um medo que você viu algo na sua frente, algo que você viu, enxergou e ouviu e escutou. Quando você vivencia um medo inesperado, inusitado, que tira o teu chão, frontal, nós estamos relacionados a esses conflitos de medo frontal. Se esse medo veio fora da tua visão, da onde você consegue vir, por exemplo, alguém que te atacou por trás, alguém que te ameaçou por trás, basicamente, metaforicamente, são os medos conhecidos, são os medos frontais. E os medos do desconhecido, do que eu não consigo enxergar e ver, são os medos posteriores. Por exemplo, hoje praticamente muita gente está vivenciando o medo inesperado, desconhecido do futuro. Com o coronavírus aí, o chefe que fala, nós vamos ter reunião amanhã e eu vou ter que demitir gente. E você não sabe
se você está no grupo das pessoas que vai ser demitido ou não, sobrevivência, vai passar fome, e agora o que eu faço? Isso é um medo posterior, a gente chama medo na nuca, que é um medo do desconhecido, é algo que eu não consigo ver, é algo de futuro, algo que eu não sei. Só que o pânico tem que ter alguma coisa drástica, tá? A pessoa não desenvolve pânico por um medo psicológico simples que está acontecendo todo dia. Tem que ser algo mais inesperado, tem que ser algo drástico. Mesmo que esse algo drástico foi lá na infância, mesmo que esse algo drástico às vezes foi lá na vida fetal. E agora pior, mesmo que ele foi lá antes de você nascer, porque você carrega no DNA informações. Se você já ouviu falar do DNA dos genes, no gene tem informação da cor do teu olho, cabelo, a estatura que você vai ter, o tipo do corpo. Não é só isso. É a sensibilidade a toxinas, é memória em relação aos conflitos emocionais, que teu avô viveu materno, paterno, que teus bisavós, até os tataravós é de uma maneira muito forte que influencia a nossa vida. Então vou dar um exemplo clássico. Precisa de 2 eventos inesperados para desenvolver pânico, no mínimo 2. Um evento só, ele não desenvolve pânico. Então vamos supor que você nunca foi assaltado. Você nunca foi assaltado, seu pai e sua mãe nunca foram assaltados, seus avós, bisavós e tataravós nunca ameaçados com uma arma e foram assaltados. E você, com 5 anos de idade, está caminhando na calçada, de mão dada, com a tua mão direita segurando a mão do seu pai, você tem 5 aninhos de idade, está andando com a mão com o seu pai está do seu lado direito, é um dia nublado, vem alguém por trás, ameaça vocês, é um homem maior que o seu pai, um homem branco, com a camisa vermelha e uma calça jeans. Olha o cenário. Por que eu estou descrevendo em detalhes o cenário? Porque para você ter as crises de pânico, você vai ter que ter gatilhos. Gatilhos de algo que você viu, algo que você ouviu e escutou, um cheiro que você sentiu, algo que você tocou, que o teu cérebro vai falar, cuida que isso aí está acontecendo tudo de novo. Então você imagina que aos 5 anos de idade você está nessa cena. Você está na calçada, com a mão direita segurando, teu pai está do lado direito, vem um homem por trás de camisa vermelha, é um dia nublado. E ali o cara dá uma coronhada no teu pai, ameaça o teu pai, fala, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. E ele sai. Ali o teu cérebro gravou a temperatura do dia, ele tira uma daquele momento drástico, daquele momento inesperado. Ali ele vai gravar a temperatura local, se estava nublado ou não. Todas as referenciais de sensibilidade, o teu cérebro vai para o inconsciente e ele faz uma foto disso. E isso ficou aos 5 anos de idade. Ali você nunca vai ter pânico. Um evento não gera. Você tem que ter 2 no mínimo. Então, por isso que o pânico ou as crises de ansiedade ou outras doenças, você tem que ter vários eventos. Quem fez o meu tratamento sabe que eu vou dando várias datas. O que você viveu nessa idade, o que você viveu nessa idade, o que aconteceu nisso, em relação a isso. São vários eventos inesperados, inusitados. Então, vamos supor que nesse exemplo foi aos 5 anos de idade que você vivenciou isso. E como é um biorritmo, quem viu minhas lives anteriores sabe que é matemático, você vive um biorritmo, você vive uma curva senoidal assim, que é de alto e baixo. Aos 10 anos de idade, o dobro, lembre disso, o dobro, aos 10 anos de idade, você está saindo da escola e um menino de rua, você novamente tem um amigo seu da escola indo embora para casa com você, e você tem apenas 10 anos de idade, tua casa fica ao lado e tua mãe falou, pode ir hoje. E você tem o teu amigo mais velho que está andando com você, que no teu cérebro faz o papel do seu pai, e daí vem um menino com uma camiseta vermelha e aborda você, e ele. Mas não te assalta, nem agride, mas só aborda. E vocês vivenciam o medo. Novamente o cérebro vivenciou alguém que estava do meu lado direito, um homem mais velho e alguém que me abordou de camisa vermelha. Ali,
tem o programante e o desencadeante, ou seja, tem 2 eventos que vão ficar gravados no cérebro. Dali em diante você pode ter pânico. Só que às vezes não vai começar aos 10 anos. Lembra que eu falei o dobro? Então você vivenciou aos 5 anos de idade, no outro ciclo aos 10. Agora você vai para os 20 anos de idade ou 15 anos de idade. E aos 20 anos de idade começa o teu pânico. E você não sabe, veio do nada. Ele parece que aconteceu do nada, mas ele não veio do nada. Tem um gatilho, tem vários gatilhos. Vamos supor que num dia você está assistindo TV em casa à noite com a sua esposa e lá nesse filme tem um rapaz e tem um outro do lado e eles são assaltados ou agredidos por alguém que está de vermelho. O teu cérebro vai ver o filme, ele vai comparar com as tuas vivências no teu inconsciente e ele vai te avisar, cuida que isso que você está vendo já foi perigoso no seu passado. Tudo a nível inconsciente, você não está consciente de nada. Os conflitos emocionais biológicos, 100% deles são inconscientes. Você não está a par. E aí é o que acontece? Quando você relaxa, o filme acaba. É sempre no momento que você relaxou. Então a segunda dica da noite. Os conflitos de pânico, a crise de pânico, não vai vir no momento que você está vivenciando perigo. Ela não vem no momento que você está vivenciando medo. Ela é pós-conflitual. Ela está no momento que você relaxou o conflito. Então você viu o filme, lá tem alguém sendo agredido ou assaltado de vermelho. No momento que acabar o filme e você desligar e você começar a dormir e o teu cérebro entender o perigo passou, estou seguro, você acorda naquela madrugada com taquicardia, com tremor, dificuldade de respirar, achando que está tendo um infarto. A primeira vez é isso. Eu senti isso também. Achei que estava infartando. Sensação de morte iminente e você não sabe o que está acontecendo. E se alguém te perguntar, você vai às vezes num profissional de saúde, ele vai falar assim, mas qual o medo que você vivenciou hoje? Tem alguma coisa que você vivenciou hoje? Eu falo, não tem nada. Não vivenciei nada hoje. Porque você não vai lembrar. Você entende a situação? Porque foi a nível inconsciente. Você estava vendo um filme. Você não lembra dos teus 5 anos de idade. Não veio ao seu consciente. Por isso que é tão difícil tratar algumas doenças. Você entende agora a situação? Só que a boa notícia é que hoje tem técnicas que eu desenvolvi uma habilidade e fui estudar, cursos internacionais. Fui até fora do Brasil, porque tem coisas que vieram da China, tem coisas que vieram da França e tem coisas que vieram da Alemanha. Se você perguntar, Gustavo, qual que é a medicina mais avançada hoje? 2 países, Alemanha e França. Então, demora um tempo para isso chegar no Brasil. Poucas pessoas já ouviram falar da nova medicina germânica. Algumas já ouviram falar de microfisioterapia. Algumas outras já ouviram falar de constelação familiar. Tudo isso são ferramentas novas que chegaram uns 20 anos no Brasil, 15, 20 anos. Na verdade, bem novas, né? Porque já existe lá fora desde a década de 70, 80. Tem a minha idade, tem 40 anos. A boa notícia é que hoje tem técnicas para isso. Às vezes uma técnica não dá conta. Porque se o teu problema veio... Você tem uma fobia de aranha e você não sabe... Você tem um pânico que veio de aranha. E você não sabe que você tem um pânico que veio de aranha. Mas toda vez que teu cérebro vê aranha, num filme, em casa, no sítio, sei lá onde, momentos depois você tem uma crise de pânico. E vamos supor que a tua avó materna foi picada por uma aranha e quase morreu. Aquilo veio no seu DNA. Você entende a situação? Essa informação, porque ela é informática, ela é baseada em computador, o cérebro é um computador, essa informação do medo da morte de aranha, talvez veio lá da sua avó, nesse exemplo fictício que eu estou inventando agora, e hoje você tem uma crise de pânico, e se você às vezes fizer uma psicoterapia, você não consegue curar. Às vezes você faz um outro tipo de terapia, você não consegue resolver. Continua te dando pânico. Você entendeu? A Ludmilla tá falando exatamente assim. Sempre quando eu estou bem relaxada, do nada começa. Então, a crise de pânico, ela vem, é pós-conflitual. É no momento que você relaxou. E isso pode estar lá atrás. Para curar, para resolver e solucionar, você tem que achar todos os eventos, ou a maioria, ou onde começou tudo. E para saber isso,
ou fazendo uma constelação familiar, ou uma microfisioterapia, ou alguém que trabalha com nova medicina germânica. Hoje tem várias técnicas, eu trabalho com todas somadas, por isso que o meu tratamento é rápido, eu trabalho com todas elas juntas, e foi uma das coisas que solucionou o meu problema de pânico que eu tinha, você entendeu? Ainda bem que hoje existe recurso, só que ele é pouco divulgado, às vezes mal entendido. E lógico, isso depende de cada profissional. Um profissional não é igual ao outro. Você tem mecânico excelente e você tem mecânico que não vai resolver o problema do seu carro. E os dois são mecânicos. Então você tem que pegar alguém, às vezes que tem experiência. Eu sempre peço para a pessoa, você quer fazer... Porque hoje dá para fazer por videoconferência. Eu trabalho com videoconferência. Eu trabalho atendendo pacientes de Londres, da Bolívia, de Santa Catarina, do Paraná, e o resultado é o mesmo. Porque eu desenvolvi uma habilidade, uma técnica especial para conseguir essas informações sem a pessoa estar presente ali. Mas muitos profissionais não conseguem essa habilidade. E a gente respeita, tudo bem, e tá ótimo. E às vezes a pessoa fala, Gustavo, alguém aqui na minha cidade, eu quero pessoalmente. Tudo bem, veja alguém que tenha pelo menos uns 5 anos de experiência, que tudo, seja na osteopatia, na fisioterapia, na medicina, tem que ter alguém que já tenha uma certa experiência. Problemas simples têm soluções simples. Problemas complexos têm soluções mais complexas. Tem que ter alguém com habilidade. Você leva o seu carro lá, teu carro estragou. Segunda-feira de manhã você deixa o seu carro lá. À tarde você vai buscar no final do dia. Quando você chega no final do dia, o mecânico olha para você e fala assim, eu não consegui consertar o seu carro, porque o seu carro está resistente ao tratamento. Você vai falar assim, que história que é essa? Como assim resistente ao tratamento? Ele está resistente ao tratamento. Tem gente que não consegue tratar e fala assim, o paciente está resistente ao tratamento. Mas como assim resistente? Mas o terapeuta, justamente ele está ali para quebrar a resistência do paciente. E lógico, às vezes a gente tem os nossos limites. Eu tenho os meus limites, outro profissional tem o limite e assim por aí. Tudo bem? Então eu falei sobre os medos frontais, eu falei sobre os medos na nuca, que é o medo do desconhecido. Eu falei que tem que ter pelo menos 2 eventos de medo forte, medo com perigo, que você vivenciou ou na vida fetal, ou na infância e adolescência, ou na vida adulta, e assim por diante. Tem que ter os gatilhos. Os gatilhos é algo que você viu, é algo que você enxergou, é algo que você ouviu, escutou, é um cheiro que você sentiu. E aí, Gustavo, como é que eu vou saber? É difícil, viu? Vou falar assim, se autotratar é difícil. Tem que ter um profissional, tá? Tem que ter um profissional. Existe tratamento, autotratamento para o pânico? Existe, mas o ideal é você tratar com um profissional que consiga rastrear esses eventos aí para ser mais objetivo, né? E você não ficar testando. Quanto tempo às vezes você tem que estar com pânico aí? 1, 2, 5, 10 anos e não consegue solução. Às vezes se autotratar é meio complicado. Mas você pode começar a pensar. O que você pode ter vivenciado? A dica que eu dou e que muitos aprendem é o seguinte, quando começou o sintoma, se eu perguntar para você, e eu quero que você se pergunte, se você tem pânico, faça essa pergunta hoje. Quando começou a primeira vez? Quando foi a minha primeira? A primeira, eu não quero saber quando piorou, eu quero saber a primeira. Quando foi a minha primeira crise de pânico? Que eu tive sensação de morte, que eu tive tremores, que eu tive taquicardia, que eu tive problema. Quando eu tive esse processo? Aí você vai pegar a idade que você tinha. Então vamos supor que começou quando você tinha 20 anos de idade. Nos teus 20 anos de idade, saindo da faculdade, se formando na faculdade, foi o primeiro evento de pânico que você teve. Sabe o que você vai fazer com essa idade? Você vai dividir ela por 2. Aí você provavelmente, eu não estou falando que mas provavelmente um dos primeiros eventos ou o primeiro evento está lá nesse resultado. Então, aos 10 anos de idade. Vocês entenderam? Se foi aos 50 anos de idade, a primeira crise de pânico, então você divide por 2, está lá nos 25 anos de idade o primeiro evento, provavelmente. E aí você vai se perguntar, o que eu vivi de medo com perigo aos 10 anos de idade, ou aos 20 anos de idade, ou aos 25, o resultado que deu. Qual é o medo com perigo que eu vivi nessa idade? Faça essa pergunta à noite,
Antes de dormir, a última coisa que você fizer antes de dormir, o cérebro vai ficar remoendo até no dia seguinte. E talvez você sonhe com isso, talvez tomando o café da manhã venha alguma coisa à cabeça. Isso estimula, é um jeito de estimular o cérebro a procurar uma resposta. Todas as vezes que você quiser uma resposta na vida para alguma coisa que você não está conseguindo resolver, você faz uma pergunta à noite, antes de dormir. Imediatamente antes de dormir, de fechar o olho e dormir, você faz uma pergunta inteligente para o seu cérebro. Nesse caso, vamos supor que começou aos 50 anos de idade o primeiro evento de crise de pânico, divide por 2. Você vai achar 25 anos de idade. Então, antes de dormir, você vai perguntar: qual o medo com perigo que eu vi e enxerguei, ouvi e escutei aos 25 anos de idade? Fecha o olho e dorme. E você pode ficar repetindo isso toda noite. Até um dia vir à cabeça: puxa, me lembrei de uma coisa. Agora você vai trabalhar naquela coisa. Você vai tentar ressignificar. Compara o passado com o presente. Aquilo dos 25 ainda é perigoso? Você morreu por causa disso? Faça essas perguntas para você. Você morreu por causa disso? Não. Alguém morreu por causa desse teu medo? Não, provavelmente não. Você foi culpado? Provavelmente não. Aí o cérebro compara o passado com o presente e ele dá a baixa. Ele dá a baixa no arquivo, ele desliga o programa. É uma das maneiras de fazer que eu ensino os meus alunos, que eu ensino meus pacientes. Às vezes não vai trazer a cura para você, às vezes não vai trazer a solução. Por isso que você tem que tratar. E eu convido, depois se você tiver, você que está me ouvindo aí que tem pânico, ou conhece alguém que tem pânico e quer ser tratado, hoje existe por videoconferência. Funciona? Funciona. Tem aí relatos de hoje de pessoas dizendo que funciona. Minha família toda eu trato via videoconferência. Meus amigos, tudo por videoconferência. Quer pessoal? Dá para tratar pessoal. Tem vários profissionais no Brasil. Se você quiser tirar dúvida comigo ou quiser saber mais do seu problema, me manda um direct depois, no final aí, você me manda ou no privado um direct. Se você quiser tratamento, a gente vai em busca, porque tem que ir em busca desses eventos. Eu tô te dando algumas fórmulas, mas elas não são mágicas. Pode ser que ela não solucione de vez. Por isso tem que ter um tratamento. Para resumir tudo, eu falei sobre os 3 cérebros: cérebro trino, cérebro reptiliano, o sistema límbico, sistema emocional, o neocórtex. Falei para vocês que o pânico é medo com perigo. Falei para vocês que a diferença entre ansiedade e pânico está no perigo, no medo, perigo. Falei das diferenças entre a ansiedade e o pânico. Falei também sobre os medos frontais e medos posteriores. Os sintomas, quais são os sintomas. Tudo isso está na live de hoje aí. Certo? Obrigadão a presença de todos aí. Um abração, até mais. Obrigado.